Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a mestre em Ciências Políticas, Letícia Mamed, ela que é acreana e que recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado na Universidade Estadual de Londrina, com o título Amazônia Ocidental, de 1870 a 1970, o processo de incorporação do artesanato pela grande indústria na formação social do Acre. Boa noite, Letícia. Bem-vinda a Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Boa noite aos conterrâneos do Acre e de todas as nossas cidades. Letícia, a tua dissertação fala sobre o artesanato e a apropriação, enfim, a relação que ele tem com a grande indústria e a formação social do Acre no período de 1870 a 1970, ou seja, 100 anos, não é? O artesanato hoje é referência nos modelos de desenvolvimento sustentável. Não é? Qual é a importância que esse artesanato tinha no começo da ocupação do nosso território e qual é a importância que ele tem hoje? Então, o artesanato é uma forma de organização da produção que presente no decurso da formação das sociedades humanas, né? Da sociedade humana. E no Acre, quer dizer, ele está no cerne da nossa formação social, porque, historicamente, o artesanato, no caso, o artesanato o extrativismo, que eu me refiro da borracha, inicialmente do cálcio e posteriormente da borracha, está no núcleo, na essência da nossa tradição, né, da nossa organização da produção. Nesse período, nesse horizonte temporal que eu faço recorte para o meu estudo, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho essa atividade sendo incorporada dentro de um contexto de avanço da grande indústria no contexto europeu e no contexto norte-americano. Letícia, só uma pergunta, e te interrompendo para ficar mais claro também. Quando a gente pensa em artesanato, a gente pensa logo no artesanato de sementes, nesse trabalho de design, de joias e tal. Mas o artesanato que você trata no seu trabalho é também esse trabalho de extração da borracha, que foi tão importante para a formação econômica e social do Estado. A referência à atividade artesanal, ela é dada a essa atividade que é manual, onde o trabalhador, né, o homem, realiza cada etapa do trabalho ele mesmo e obtém ele mesmo o produto, né, executando etapa por etapa, sem ter a divisão social do trabalho. Né? Na organização manufatureira, que é um outro momento, né, da organização das sociedades, você tem o quê? Você tem uma divisão dos trabalhadores, cada um executando uma etapa específica de um determinado produto. E o artesanato é essa caracterização da atividade onde o mesmo trabalhador realiza todas as etapas e obtém o produto final. No caso, nosso trabalhador seringueiro realizava desde a seleção das árvores, o processo de corte, o processo de extração e, posteriormente, a defumação daquele líquido e transformando nas chamadas pelas de borracha. Então, assim, é todo um percurso produtivo que o trabalhador unicamente percorre, né, e apresenta, ao final, um produto realizado por ele sozinho. Ô, Letícia, todo seringueiro é um artesão, então? Sim. Sim, e na medida em que ocorre essa incorporação da atividade seringueira pela grande indústria, a indústria, né, quer dizer, o circuito industrial de produção passa a interferir nessa atividade dele. Quer dizer, a indústria passa a determinar a maneira ideal do corte, a maneira ideal da conservação do produto, a maneira ideal da defumação do produto, tudo de acordo com a necessidade dos parques industriais. Então, o trabalho ele vai percorrendo todo esse contexto, onde você tinha um trabalhador que realizava essa atividade historicamente nas nossas florestas, né? Desde a coleta das drogas do sertão. Posteriormente, ele se adequa a essa atividade eminentemente extrativista, gomífera, né? Gomífera que vem de gomas, do cálcio, da borracha da seringa. Exato. E tenta mostrar como que esse contexto produtivo e o contexto organizacional, esse contexto social, vai sendo moldado de acordo com as necessidades, né, de um determinado produto que é requerido pelas indústrias internacionais. Letícia, nesse recorte de tempo que você faz, de 1870 a 1970,
muita coisa aconteceu. Sim, são nesse 100 anos tempo, de história. né? Praticamente a idade do próprio estado do Acre também, Sim, tem pouco sim. mais de 100 anos. Sim. Nesse período nós tivemos 2 grandes ciclos da borracha, né? Sim. Esse que se inicia na década de 1870 Sim. e aquele segundo durante a Segunda Durante Guerra a Mundial. Segunda Guerra Mundial. Né? 1942, Exatamente. 43. Quais foram as grandes diferenças Sim. dessa produção artesanal nesses 2 momentos que você conseguiu identificar? Esse recorte que você faz, né, entre um período na transição entre os séculos e agora na década de 40, onde nós temos a Segunda Guerra, é uma segmentação que eu mesmo faço no tratamento da questão e divido o mesmo trabalho. Neste momento, chamado de primeiro ciclo da borracha, você tem o quê? Você tem a conexão direta entre a nossa produção extrativista e as indústrias internacionais, né, que requerem a nossa borracha para os parques, principalmente automobilísticos. Num segundo momento, que é esse da Segunda Guerra, também, quer dizer, o Brasil passa a fornecer essa matéria-prima aos parques industriais americanos, mas daí você tem a permanência de toda essa característica manufatureira da produção. Né? Durante esse período todo dos 100 anos, você não tem acréscimos de tecnologias, a técnicos de mecanização nesse processo. Ele se mantém eminentemente artesanal, que ele é criado num primeiro momento na transição do século XIX para o século XX e é novamente recriado no momento da Segunda Guerra. Então, a nossa atividade ela é tida e tratada como um suporte, né, para os momentos em que as oscilações da economia requerem esse determinado produto. Ou seja, em 1870, vivendo aquele período ali pós-Revolução Industrial, eram principalmente os mercados ingleses que solicitavam a nossa borracha, né? E, durante a Segunda Guerra, principalmente o mercado americano, enfim, os países aliados. Então, assim, no trabalho eu demonstro que nossa atividade ela permanece eminentemente manufatureira, artesanal, especializada. Você não tem acréscimos de mecanização, você não tem acréscimos de tecnologia nisso. E a tendência a se pensar é que a conexão entre artesanato e indústria, a indústria incorpore e transforme aquilo também numa produção mecanizada. Mas o processo de formação do sistema capitalista, ele não significa uma homogeneização dos processos produtivos. Ele significa a junção disso, a incorporação disso e a diversidade dos processos interligados. Né? Você não tem um processo unívoco, né? Linear de formação social. Você tem, pelo contrário, você tem um processo muito diverso que vai se incorporando e se adequando às particularidades históricas de cada contexto. Letícia, para a gente perceber, se em 1870 e 1942, sim, por aí, da guerra. Esse modo de produção se repetiu, já no final da década de 60, início de 1970, que é quando começam a surgir alguns movimentos sociais no Acre relacionados à decadência dos seringais. Como é que esse modo de produção sofreu algum tipo de diferença, de agregação de valor tecnológico nesse período? Ou ele continua se repetindo? Exatamente. A característica maior da nossa organização produtiva, né, que eu trato no trabalho, que tratei ao longo da pesquisa, é exatamente essa. O núcleo, né, da nossa organização foi essa característica manufatureira, né, um trabalho bastante manual, artesanal e bastante especializado. Entanto que na década de 70, onde você tem uma mudança na organização socioeconômica, né? Quer dizer, você tem um início de uma transformação na nossa região amazônica. O que muda no Acre na década de 70? Você tem a suplantação dessa organização manufatureira e o início e o avanço dos processos de incorporação do agronegócio, o início da extensão da indústria ao campo. Logicamente, esse processo ele não é imediato, então o que você tem no nosso contexto acreano é o quê? É a luta dos nossos trabalhadores pela resistência na floresta a esse avanço
dos grandes proprietários sulistas, que aí não estão mais interessados no produto borracha, mas mais no investimento na agropecuária, e o que demanda toda uma mudança na nossa organização produtiva, tendo em vista que o nosso trabalhador sempre foi, ao longo desses 100 anos, um trabalhador absolutamente dedicado e restrito a esse limite da organização manufatureira, a esse trabalho estritamente ligado ao extrativismo. Então, você tem o grande impacto tratado diversamente pela nossa literatura regional e nacional, que é essa mudança no coração da nossa organização produtiva, que é a opção pelo investimento na agropecuária, né, principalmente pecuária. Correto. Letícia, saindo um pouco do recorte temporal, né, assim, que se chama de 1870 a 1970, e vindo para os dias de hoje. Sim. Depois desse período de resistências, hoje existe uma série de políticas públicas voltadas para a manutenção do homem na floresta, desenvolvendo a atividade de extrativismo, atividade extrativista. Como é que você avalia hoje o modo de produção extrativista na atualidade? Bem, é um contexto contraditório, né, tendo em vista que você tem, no caso da borracha, você tem as indústrias, né, automobilísticas, que são as maiores consumidoras da matéria-prima, trabalhando e produzindo a matéria-prima sintética. Quer dizer, a própria indústria produz a sua matéria-prima. Então, a inserção, a absorção dessa matéria-prima vegetal, natural, ela é limitada, dado a dimensão dessa produção, que nunca alcança e nunca atinge as dimensões exigidas pela indústria. Então, assim, você tem políticas públicas que têm um aspecto positivo porque estão voltadas à assistência desse trabalhador que permanece dentro da floresta precisando de se reproduzir socialmente. Mas isso se torna contraditório e, quer dizer, bastante questionável do ponto de vista do resultado que volta a esse trabalhador. Quer dizer, até onde esse trabalhador está conseguindo manter-se absolutamente voltado a esse trabalho extrativista. A característica do nosso trabalhador hoje extrativista não é mais ligado somente à borracha. Ele trabalha, ora, como pequeno agricultor, ora como extrativista, dado a necessidade dele de executar diversas atividades para conseguir garantir a sua reprodução social e a da sua família. Então, isso mostra para a gente que o contexto ainda tornou-se bastante restrito a essa incorporação, dada aos limites técnicos, aos limites apresentados pela atividade. E é positivo na medida em que tenta manter, né, esse trabalhador na nossa floresta, garantindo a identidade cultural dele como atividade histórica e tradicional da nossa região. Mas é um processo longo, ainda em discussão, e as tentativas, como todas, né, têm os seus avanços e os seus recuos, e eu acho que a discussão há de ser feita, né, e as avaliações devem ser latentes, né, a todas essas iniciativas até então acumuladas. Bacana. Letícia, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Claro. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com a Letícia Mamed. Estamos de volta conversando com a cientista política Letícia Mamed. Letícia, no bloco anterior nós falávamos sobre os modos de produção que passaram pelo Acre nesse período de 1870, primeiro ciclo da borracha, até os dias de hoje, inclusive. Você é de uma família de sírios libaneses que vieram do Nordeste, então assim, tem dentro da família a história de formação do Acre também perpassa um pouco pela sua família, como a de grande maioria dos acreanos. Exatamente. Né?
O que é que te motivou a estudar a formação econômica do Estado e social? Naturalmente, contou para isso o fato de eu ser da terra, né, e fazer uma proposta como essa para um público que desconhece bastante a nossa história local, a nossa história regional. O interesse é grande das pessoas? Sim, bastante. O interesse é grande pela diversidade do Brasil e, naturalmente, a história do Acre é uma história bastante particular em todo esse contexto. E, enfim, a surpresa, o encantamento é na mesma proporção da curiosidade, né, natural que desperta a nossa região e o Estado. Então, naturalmente, contou para isso o fato de eu ser da terra e acompanhar, como todo bom acriano, essa diversidade e essa formação bastante peculiar. E um segundo ponto que eu destacaria é a questão mesmo da história do nosso estado ser diversamente contada, narrada, descrita e, mesmo assim, ainda permanecerem lacunas. Eu penso que o meu trabalho ele possa dar uma contribuição no sentido de uma discussão mais economicista, né, mais politicista da formação social do Acre, em detrimento de belos trabalhos que já existem, contados e recontados pela nossa literatura, a começar pelo Euclides da Cunha, por exemplo. Né? Então, é uma contribuição a mais no sentido de resgatar as nossas particularidades, as particularidades e singularidades da nossa formação social, integradas a um contexto brasileiro e um contexto maior, um contexto mundial. Bacana, Letícia, e daqui a pouco eu quero que você explique melhor um pouco dessas lacunas que existem nesses contos sobre a história do Acre. Sim. E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Agora, saindo dessa coisa dos istas, eu queria saber o que mais te emocionou nessa pesquisa? O que é que te tocou como ser humano? Porque é uma pesquisa que fala da gente, da nossa história, da história do Acre. É uma pesquisa de um caráter acadêmico bastante talvez categorizado por isso, mas é um trabalho com intrínsecas consequências políticas e ideológicas. Então, na medida em que você faz todo um resgate, toda uma pesquisa de levantamento sobre uma formação social onde você teve trabalhadores, onde você teve sangue, suor e lágrimas, isso te emociona muito. E a ideia é exatamente ter tentado perpassar tudo isso e tentar manter o foco nesse trabalhador que foi submetido a duras condições de trabalho para manter toda uma organização econômica e produtiva daquela época. E a pesquisa, o motivo maior, o ímpeto maior para o trabalho foi exatamente isso. Relatos pontuais que ao longo da minha vida fui tendo de trabalhadores e seringueiros, meus próprios avós, recontando e narrando inúmeras histórias. Isso tudo foi me conduzindo a ter o olhar focado na organização do trabalhador, na mobilização desse trabalhador do Nordeste para o Acre, essa mobilização altamente direcionada para o Acre e aqui empregado nesse trabalho eminentemente extrativista da borracha. Enfim, eu destacaria como sendo essas as minhas maiores motivações ao trabalho. Letícia, no teu trabalho você fala basicamente sobre o extrativismo da borracha e da relação... Sim, dado a caracterização dele na nossa história, né? O Acre, durante esses 100 anos, foi produtor eminentemente de borracha. Correto. Agora, hoje, tem novas ideias, tem surgido e tem sido incentivado, inclusive, pelas políticas públicas, o trabalho com outros produtos da floresta. Sim. E isso, de repente, se inserir no mercado consumidor e fazer do extrativismo, ou consolidar o extrativismo como um pilar da economia acreana. Sim. Na tua visão, hoje, o que representa o extrativismo na nossa economia? Bem, a característica maior do nosso Estado é uma característica de extrativismo, né, de organização extrativista.
E manter isso é o grande desafio. Manter isso atrelado, participativo no mercado, no circuito produtivo, é o grande desafio. Medidas pontuais têm sido realizadas, tem avanços, bastante avanços, e, por outro lado, também recuos. Mas é um processo, como eu disse, contraditório, né? Quais são os avanços que você aponta e quais são os recuos que você identifica? Você tem exemplos pontuais de cooperativismos, né? De determinadas cooperativas de trabalhadores nos nossos municípios que têm conseguido manter, né, a organização firme, compacta de trabalhadores e manter e garantir um patamar mínimo, né, de sobrevivência e reprodução a esses trabalhadores e garantir a sustentabilidade deles e das suas famílias na sua própria região. Então, eu não saberia aqui identificar, nomeá-las, mas existem. Eu conheci pessoalmente algumas delas em Chapuri, por exemplo, né, os trabalhadores do nosso Seringal Cachoeiro, né, tem exemplos ali que eu destacaria como sendo primorosos nesse caminho, né, nesse desafio que tem sido manter esse pé no extrativismo intercalado a um circuito mercantil. Letícia, você falou em avanços e recuos. Tem algum recuo que você identificou nesse processo de adequação a essa realidade da globalização e a manutenção de uma identidade cultural nesse processo de produção? Sim. Avanços e recuos, como toda boa política pública apresenta. Os recuos estão relacionados exatamente à organização estrutural de uma determinada cooperativa, né? Os exemplos que eu tenho levantado já a princípio para a minha pesquisa de doutorado seriam nesse sentido. Inúmeras cooperativas se formam com uma iniciativa comunitária bastante plausível, né, diante da necessidade de organização e de manutenção de trabalhadores na sua atividade tradicional, e os recuos existem dadas as inúmeras limitações, né, tanto de apoio institucional, quanto de própria auxílio e assessoramento dessas cooperativas. Capacitação dos próprios cooperados. O desafio é manter cada vez mais o apoio latente, o assessoramento latente a essas organizações, que eu acho que sim, é uma medida positiva, uma medida plausível nesse caminho de manter os nossos trabalhadores fincados em atividades que a eles são tradicionalmente costumeiras, né? Quer dizer, tem totalmente arraigadas a nossa identidade cultural, e o desafio é esse, mantê-los, né, reproduzindo, garantindo a sobrevivência familiar nessa atividade e garantindo a permanência nessa atividade que eles historicamente vêm executando. Letícia, é claro que esse tema que a gente está falando, principalmente depois de 1970, como você mesma já colocou, é um tema que faz parte do teu projeto de doutorado ainda. E a tua pesquisa, ela se atém mais nessa fase de 1870 a 1970. Dentro do teu trabalho, como é que era o Acre no começo do século? Então, como é que começou essa... Porque muita gente, a gente assiste filmes, tem leitura sobre isso, várias publicações, mas como é que era? Quais são as minúcias, quais são os detalhes que você conseguiu identificar de interesse, assim? A princípio eu nomeio o Acre, né, como Amazônia Ocidental, dada a falta de definição, né, das terras acreanas. Então, a princípio eu qualifico como Amazônia Ocidental, enfim, dada a sucessão, né, de processos, né, institucionais que o Acre passou. E o Acre era esse imenso território pontuado por seringais gigantescos, né, que tinha um ponto demarcatório, mas não um ponto de finalização, com inúmeros trabalhadores alocados em suas colocações, individualmente, né, separadamente, e isso também demanda uma característica cultural bastante específica na nossa formação. Um Acre bastante preso e ligado a essa atividade eminentemente extrativista, né, da borracha,
e que ao final, né, da década de 20 vem passando por processos, né, de mudança. Você tem até mais ou menos 1910, 1915, um Acre estritamente organizado em seringais, né, e cada um organizado empresarialmente, né, nas suas seu barracão e suas devidas colocações. Posteriormente, o Acre da década de 20 é um Acre que começa a se diversificar, é um Acre que começa a se urbanizar, né? É um Acre que começa a ter um maior... As cidades começam a aparecer. Exatamente. As cidades, os focos de cidade começam a surgir, dado que essa organização bastante rígida, barracão, colocação, ela é aliviada, você tem esse seringueiro participando, vendendo o seu produto nos centros comerciais das pequenas vilas daquele momento, né? Então, esse é um movimento que você observa na década de 20, década de 30. Na década de 40, você já tem um retorno, né, de todo esse processo anterior, dada a nova recriação dessa organização em vista do atendimento, né, da nossa borracha. A necessidade. No período da Segunda Guerra. E, posteriormente, a década de 40, década de 50, 60, você já começa a ver a intensificação desse processo urbanizatório, né? Você tem esse movimento onde os focos, que eram focos de cidade na década de 20 e década de 30, eles se desdobram, né? O Acre vai tendo realmente, fincando suas primeiras cidades, né, os seus primeiros grandes centros comerciais, que começam assim e daí evoluem para uma cidade, para uma vila e para uma cidade. E a peculiaridade disso tudo seria esse desdobramento histórico ligado a uma atividade extrativista que vai passando por momentos de sobressalto, né, e que vai passando por momentos de declínio. E paralelamente a isso, você vai vendo todo esse circuito, né, todo esse processo de formação das nossas pequenas cidades, de retorno ao interior para a produção da borracha ou não. Que bacana. Letícia, você vê assim, alguma diferença entre porque no primeiro ciclo ele teve um auge e depois teve um declínio, ele caiu. E no segundo ciclo a mesma coisa, depois da guerra acabou-se a necessidade urgente dos Estados Unidos terem borracha para utilizar na guerra e a gente teve uma queda na economia local baseada nessa economia, né, na produção extrativista, artesanal, de retirada da borracha. Tem alguma diferença para os dois ciclos nesse período de declínio? Então, o que é pontual em todos eles é a manutenção de uma atividade artesanal, sem qualquer acréscimo de mecanização ou tecnologia. O declínio no primeiro momento acontece dado a concorrência que nós passamos a sofrer com os seringais asiáticos, que são seringais que já se organizam num sistema mais racional, né, de organização do trabalho. Você tem um acréscimo de produtividade, você tem para o investidor naquela produção, menos gastos, vamos dizer assim. No segundo momento, você tem o quê? Você tem um declínio da borracha acreana, tendo em vista a concorrência que começa a surgir já do produto sintético, produzido pela própria indústria. Então, você tem, nesses dois momentos, localmente, a recriação de um processo que é que é o mesmo de décadas atrás, né? E aí você tem, logicamente, todo o declínio de uma organização sociocultural que estava presa àquilo e que não tinha alternativas àquilo. Quer dizer, é exatamente nesse momento de declínio que nossa região vai passando por todo um processo de reorganização, reordenamento, e vão surgindo, então, os pequenos investimentos na agropecuária, né, dado que no período áureo da borracha nós importávamos tudo. Né? Então, é exatamente nesse momento de reorganização é que nós vamos começando localmente a participar dessa outra atividade, e que até então éramos importadores de absolutamente tudo, dada a característica acreana de ser eminentemente voltada a essa produção manufatureira gomífera. Bacana. Letícia, a gente está chegando ao final da entrevista, você agora retorna ao Acre, tem alguns projetos aí. Sim. Inclusive tem um projeto aí junto com
jornalistas com Elcio Martins, com Altino Machado, Tonho Alves, que é o Varadouro.net. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. Tá certo. De fato, eu estou de volta à Terra, com grande prazer. Eu penso que depois de um longo trabalho é bastante prazeroso voltar e corresponder a tudo isso que eu estudei durante um determinado tempo. E igualmente prazeroso começar participando de um trabalho como esse. A ideia do Varadouro.net surgiu de um anseio, né, compartilhado pelos colegas, da necessidade de maior discussão na nossa imprensa local. A abordagem mais específica de determinados temas, uma abordagem mais aprofundada, com mais discussão, e trazer, quem sabe, a academia, os especialistas das questões para o debate público, né, e contribuir de alguma maneira para o acréscimo, né, da nossa imprensa, da nossa mídia local. Bacana. Ainda é um projeto? É um projeto que está sendo cuidadosamente planejado, né, e que em breve, eu acredito que em 2 em 3 meses, ele esteja completamente modelado e aberto, né, para leitura pública. Bacana. E o veículo vai ser a internet mesmo? Exato. Nós pensamos nisso, dado o alcance que esse veículo já apresenta hoje e a facilidade de manuseio, armazenamento e difusão das informações. Letícia, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias Aldeia. Eu que agradeço o espaço. Enfim, agradeço a você especificamente, meu amigo, e o meu trabalho, a minha pesquisa, em breve ela estará disponível, né, aos acrianos interessados em mais uma leitura a respeito, né, da história do Acre. Então eu termino te perguntando, Letícia, depois de ter feito esse estudo sobre essa leitura sobre a história do Acre, o que é que os teus olhos veem? Como é que você vê o Acre hoje? O Acre é tributário de toda essa história, de toda essa singularidade, né, na sua formação. E eu tento olhar o Acre hoje como tributário disso, tentando encontrar nisso os caminhos possíveis para uma melhor, né, organização local, né, para uma sociedade que consiga, né, manter o seu trabalhador garantindo a sua reprodução, ligado à sua atividade extrativista dentro da floresta, mas garantindo a sua reprodução de uma maneira qualitativa, não apenas quantitativa. Seria isso. É uma tentativa de focar o trabalhador e ver nele a continuidade dessa história linda, que é a história do Acre, e ver esse trabalhador tendo o retorno devido do seu trabalho historicamente empenhado. Muito obrigado, então, Letícia. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com a cientista política Letícia Mamed. Até a próxima e a gente se vê.